obrigado, senhor vereador Yaran, que hoje preside essa sessão. Quero fazer uma saudação especial aos demais vereadores e vereadoras que nos visitam hoje nesta data, né? E já de antemão quero me desculpar um pouco pela minha disfonia, digamos assim, né? Não tem nada a ver com festa de fim de semana, não. Isso é uma laringite mesmo, né? Nós vamos trazer um assunto que achamos de suma importância, atendendo solicitação das entidades, de pessoas que defendem o meio ambiente, defendem uma vida, um futuro melhor para esse país. Então eu gostaria, Miquel, inicialmente, que passasse um vídeo que vai nos trazer mais ou menos alguma coisa, depois eu encerro com alguma colocação que eu montei especialmente para essa data. Miquel, por favor. A água é o recurso natural mais importante que existe no planeta Terra e também funciona como um motor para o desenvolvimento do Brasil. A água está presente na produção de alimentos, nos produtos industriais, na natureza, na geração de energia, nos momentos de diversão e no processo produtivo de quase tudo que compramos e utilizamos. Da nascente à foz, a água é compartilhada por todos nós e o nosso compromisso com ela é simples: cuidar para que não falte a ninguém e a nenhuma atividade econômica. Afinal, a água é uma só. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, está aqui para ajudar nesta missão, trabalhando diariamente na regulação a fim de que todos e todas tenham acesso à água de qualidade e na quantidade necessária. É ela que faz as regras de referência para o setor de saneamento básico. Assim, contribui para a nossa população ter água nas torneiras e esgoto tratado, além de ruas limpas e sem enchentes. A agência também realiza ações de prevenção de crises, especialmente em relação a secas e inundações. Além de ser a entidade central de consulta de dados sobre a segurança das nossas barragens, a ANA também produz várias informações técnicas que ajudam estrategicamente a nossa sociedade. E a ANA não está sozinha. Ela atua em cooperação com várias instituições de forma integrada e participativa, e é a sua contribuição para o país que desejamos às atuais e às futuras gerações. Acompanhe a ANA nas redes sociais e fique por dentro das atividades da agência, que é referência em cuidar das águas do Brasil. Muito obrigado, Miquel. Deixa eu tentar me entender aqui. O grande expediente é um espaço que o vereador escolhe o tema e apresenta da maneira que ele achar interessante. Evidentemente que eu não estou falando aqui para os nobres vereadores, que todo mundo sabe disso, mas eu estou me direcionando principalmente que nos assiste em casa, através da TV Câmara, e é importante que seja esclarecido, né, o que está se fazendo. É um tempo de 30 minutos que o vereador faz uso e ele usa, como eu falei, o tema que ele achar interessante. Eu tenho que me entender aqui com... Tá bem. Nós usamos já, por várias oportunidades, esse grande expediente, nesse tempo de vereador, nessa casa. A maioria dos vereadores costumam fazer relatório do seu trabalho, né, relatório do que aconteceu durante o ano. Né. Eu já usei aqui para contas do mandato, cooperativismo, leis municipais obsoletas, levantamento das CISEs, no meio ambiente, coronavírus, que se relaciona, e eu tenho procurado trazer assuntos que têm a ver com a minha profissão, né, no sentido assim, de uma ajuda como vereador, às pessoas que de repente mostram interesse. Né. Homenageamos algumas instituições, tipo a ONG Amor, Sindicato Rural, Unimed, Ameplan,
reforma política, já falamos bastante, processos éticos profissionais do Conselho Federal de Medicina, assim por diante. Bom, no dia 22 de março agora, quarta-feira que vem, é considerado, declarado pela ONU, o Dia Mundial da Água. Por isso resolvemos falar sobre esse tema, que é fundamental para a vida. Eu, como profissional da saúde, aprendi a defender a vida sempre. Então, por isso, a água, para nós, tem uma importância muito grande. Muitas vezes, para várias pessoas, às vezes isso não é entendido. Eu vou tentar apresentar minha ideia do que eu penso para trazer, então, essa discussão, essa reflexão. Mas primeiro tem que me entender aqui com o meu... Sim, achei. Água. A ONU, a Organização das Nações Unidas, em 2023, definiu o tema acelerando mudanças. Seja você a mudança que desejamos ver no mundo hoje. O objetivo é discutir as formas de acelerar as mudanças para resolver a crise da água. Eu quero declarar que o que eu vou mencionar aqui é de minha inteira responsabilidade. Não tenho qualquer conflito de interesse político, ideológico, econômico, bem como as informações que estou passando têm diversas fontes, podendo alguma ter discordância, e que eu concordo, e também me perdoem quem conhece o assunto, mas eu quero contribuir um pouco também, vereador Ernesto. A proposta da ONU é repensar quais são as nossas atitudes, vereadora Eva, em relação ao uso da água hoje. Na nossa casa, na escola, na nossa comunidade. O que estão pensando sobre isso? O que estão discutindo em casa, na nossa comunidade, sobre a questão da água? Crise na água? Alguém pode dizer que não existe crise nenhuma. Está tudo bem com a água. Não tem problema nenhum. Por que repensar a água? Pensa uma questão banal isso, a água. Existe tanto, né? Por que falar em crise da água? Será que isso é importante? Será que é necessário que se toque nesse assunto hoje? Bom, 3 motivos, no mínimo, nos provocam para repensar e falar de crise da água. Primeiro, que é um bem insubstituível para a vida animal e vegetal. Não tem como substituir a água na vida do ser humano, na vida de um vegetal. Segundo, a água é irrecuperável. Perdida, ela não volta mais. E terceiro, está em vias de extinção. Aí alguém pode até se assustar um pouco, né? Mas está. E o ser humano, as pessoas, são os responsáveis por essa possibilidade de poluição, de extinção da água pela contaminação que estão fazendo. Exagero? De repente alguém pode pensar, o vereador Candeia, estamos exagerando um pouco, né? Tentar mostrar para vocês, quem sabe que não. Se olharmos um pouco, a água tem bastante. Principalmente lá em casa, ali é minha casa. Ó. Eu tenho bastante água lá. As cataratas do Iguaçu, eu ainda vou tentar me entender aqui com o... tecnologia. As cataratas do Iguaçu também
Tem bastante água, não tem dúvida. Bastante água. O globo é praticamente água. 2/3 do globo terrestre é composto por água. Se fizermos um corte na Terra, nós vamos encontrar nível de água perene. Essa água mais superficial, todo mundo conhece, do nível freático, que nós chamamos de aquífero livre. Depois temos uma camada impermeável nas profundidades da Terra e tem o aquífero confinado, isto é, está preso, está lá embaixo. Temos depois mais uma camada impermeável e tem um aquífero confinado, mais profundo ainda. O que é o aquífero que eu falei? E nós temos aqui no Brasil 3 grandes aquíferos, que são reservas de água do mundo, os 3 maiores do mundo, bastante. Por exemplo, nós temos ali o aquífero, que na verdade seriam caixas d'água escondidas na profundidade do globo terrestre. Nós temos um aquífero chamado Amazonas, com 48 mil quilômetros cúbicos de água. Está escondido, ele não aparece. Nós temos o aquífero Maranhão, com 17.500 quilômetros cúbicos de água. E o mais conhecido nosso aqui, que é o Guarani, está embaixo do nosso solo aqui no Rio Grande do Sul, com 30 mil quilômetros cúbicos de água. É muita água, vereador Gringo, é bastante água. Só que está escondido, está lá embaixo. Bom, água disponível no lençol freático, lagoas, lagos, rios, está já muito contaminada essa água. É aquela água que nós temos contato no dia a dia. Vocês me desculpem aqui, mas eu vou me entender ainda. Nós temos a água disponível nos mares, que já se encontra contaminada também, e nós temos a água aprisionada nos subterrâneos, que eu falei, que já está quase contaminada também. Isso põe, com certeza, quem pensa em saúde pública, quem pensa na vida, em alerta, por causa dessa questão. Bom, temos também, isso é visível, tudo isso que eu falei para vocês é visível. Nós temos contato, enxergamos a água nas lagoas, nos rios, tomamos essa água também. Isso é visível. Mas nós temos alguma coisa, vereador Rufa, que não é tão visível assim, ou menos para quem não lida com saúde, quem não é da área da saúde, que é o metabolismo energético que acontece dentro da célula, que é a menor unidade de vida que existe. Essa unidade de vida é onde acontecem as reações químicas, onde as coisas acontecem, onde tudo aquilo que entra no organismo é transformado em energia, para que exista vida. Isso existe em qualquer organismo vivo e tem que funcionar bem. Ali tem o transporte dos nutrientes, oxigênio, gás carbônico, sais minerais, glicose. Mas tudo isso precisa necessariamente de água. Se não existir água dentro da célula, esses transportes não acontecem. Isso não existe. O tal de metabolismo energético, eu repito, é o que nos dá as condições de vida. É a energia da célula, energia do tecido, energia da vida. Então, se não existir água, isso tudo vai parar.
Por isso que acontece o metabolismo e a água é usada para tanto. Contudo, se gasta essa água, se consome essa água, essa troca de glicose por energia, se não tiver água, ele não acontece. E para que aconteça essa troca, é consumido água. Se não existir água, evidentemente isso não vai ocorrer. O ideal seria que ele tivesse, como existe lá nos aquíferos, uma caixa d'água dentro do organismo. Cada vez que falta água, a caixa d'água fornece essa água. No entanto, isso não ocorre. Isso não ocorre. Então, nos falta água, não tem onde armazenar, como fosse a caixa d'água, a nossa água. Gastou, não repôs, vai faltar com certeza. Por isso que se diz que 3 a 5 dias sem água é a morte em qualquer ser vivo. Porque se faltar água, e isso aumenta muito mais quando é um ser que depende mais da água. Por exemplo, a criança, que é praticamente 70% de água, se ela ficar 3 dias sem água, ela desidrata e acaba morrendo. É interessante que o alimento, por exemplo, se ficarmos 15 dias sem alimento, provavelmente se sobreviva, seja lá o que for, né? O primeiro organismo lança a mão da gordura, depois de músculos, depois de tendões, ossos, e vai se consumindo, mas se mantém vivo, porque tem ainda água. Então o alimento, a gente subsiste, mesmo com falta dele. Mas a falta da água, não. 3 dias a pessoa acaba morrendo. Isso é uma realidade. Para ter uma ideia, assim, a idade do ser humano e a quantidade, o percentual de água. Muita gente não acredita. Uma criança de 0 a 2 anos é 75% a 80% de água. Ela é água praticamente só. E pessoa acima de 60 anos é mais ou menos 40%. Então, nós somos muito mais água do que tecido, do que outra coisa. Por isso, a água se torna cada vez mais importante. A composição da água do corpo humano, uma coisa interessante também saber, né? O osso é 22% de água, o osso, 22% de água, e o sangue lá, 95%. Portanto, o nosso sangue, 95% ele é água. Então, veja a importância do nosso abastecimento de água. Tem que ter água no organismo, senão o organismo não faz o metabolismo que eu falei e acaba, então, a pessoa desidratando e morrendo. Isso é importante. Bom, isso aqui continua pulando bastante. Mas eu ainda vou me acertar com ele. Vou me acertar ainda, né? Bom, então aqui. Ali, tá? 75% da água está no cérebro, regula a temperatura do corpo, transporta nutrientes, como eu falei, compõe 92% do sangue, melhora a oxigenação, o oxigênio, ele só anda se tiver água, compõe 22% dos ossos, lubrifica as articulações, compõe 75% dos músculos, protege os órgãos e tecidos do corpo. Tudo isso a água faz. Ali que eu falei, em média, uma pessoa pode ficar 3 a 5 dias sem água, não mais do que isso. Ela vai fatalmente morrer se não tiver água. Ela está repetindo as funções, né, da água no corpo, já falei isso aí. Tá? Bom, agora resta saber uma coisa. O que planejar, o que fazer para conter uma possível crise da água. Quem não acredita que não estamos em crise, mas temos que pensar, e se essa crise aparecer, o que vai se fazer? Bom, claro que a primeira coisa a fazer um planejamento que meu aparelho funciona.
Primeira coisa, fazer o planejamento, é buscarmos aonde está essa água potável, onde é que está essa água doce que precisamos para fazer o metabolismo do organismo. Isso é importante saber. Saber também onde gastamos essa água que está disponível, vereador Edson. E o que podemos fazer para preservar essa água, então, tão necessária, tão importante para a preservação da nossa vida, né? É importante saber, então, que 97% ali é água do mar. E essa água do mar, ela não serve nem para agricultura, nada da vida. É uma água inerte, ela não serve para dar as condições de sobrevida do organismo. 97%. 2,5% da água no nosso globo, ela é a água que está congelada nos árticos. Ela está longe de nós. E resta apenas, veja bem, para que aconteça a nossa vida, 0,5% de água doce que está disponível. E essa 97%, quase 98%, está nos aquíferos, como eu mostrei para vocês no começo. É uma água que está confinada, ela está escondida, está lá embaixo da terra. Nos resta, vou repetir, 0,5% apenas da água. E é uma água, como eu falei, que está sendo contaminada. Nós estamos sujando essa água. Ela está sendo poluída. Poluição é uma coisa, contaminação é outra. Poluição quer dizer que alguma coisa não está bem. Contaminação já existe, bactérias, vírus, que acaba tornando essa água não potável, não doce mais. Bom, aqui, veja bem, 43% de toda a água doce do mundo, quer dizer, a água aproveitável do mundo, está no Brasil, com 13%, na Rússia, com 10%, no Canadá, com 6,6%, nos Estados Unidos, com 6,5%, e na China, com 6,5% também. Esses países detêm a água doce, a água boa, algo que pode ser aproveitável. Bom, repetindo aqui, 70% da superfície terrestre é coberta por água. Só 2,5% é água doce, portanto, é aproveitável. Está ali um gráfico mostrando que é o mínimo, né, de água que a gente pode aproveitar. 69% ou 70% se encontra nas geleiras, quer dizer, longe daqui e de difícil acesso também. Rios, lagos, contêm no máximo 1% da água doce do mundo. 1% apenas, onde nós temos contato, enxergamos. 30% da água doce está nas reservas, essas que eu falei, os aquíferos, e o Brasil tem aproximadamente 12% de água doce do mundo. Mostrei. E onde gastamos a água hoje? A agropecuária, a agricultura e a criação de gado consome 70% da água doce. É utilizada para fazer o trabalho econômico, para criar gado, para plantar e para colher. 70%. A indústria consome aproximadamente 22% e o uso doméstico 8%. Então, na verdade, nós como pessoas, utilizamos pouco da água para nós. Agora, é evidente que, quando se fala que a agropecuária utiliza 70%, não quer dizer que vai se parar com a pecuária e o agronegócio, porque para sobrar mais água. Não há necessidade. Mas tem que se ter em mente isso para fazer qualquer tipo de planejamento, quando se entende que essa água pode vir a faltar para o ser humano. Isso é uma coisa importante. Aqui é outra apresentação que diz mais ou menos a mesma coisa. Na agricultura e pecuária, 82%, a indústria, 6,7%, abastecimento humano, 10,6%. Bom,
fatores preocupantes para o acesso à água potável. O que nos preocupa hoje para ter acesso a essa água? Dificuldade de acesso à água potável nas geleiras. Não é fácil, economicamente, buscar essa água que está lá na geleira. Não é para qualquer país, é dinheiro, é muito recurso que precisa para buscar essa água. Segunda coisa, a dificuldade de acesso dos aquíferos. Eu falei, nós estamos em cima de um aquífero Guarani, com enormidade de água lá embaixo. Mas para acessar, não é fazer qualquer pocinho aí que a gente cavoca e chega na água. É difícil, muito difícil e tem um custo muito alto. A dificuldade, outro problema que nos preocupa é a contaminação do lençol freático. Hoje, praticamente, todos os rios estão contaminados. Contaminado com agrotóxicos, contaminado com pesticidas, contaminado inclusive com medicamentos. Isso é uma realidade. Então, essa água que seria de fácil acesso, ela está já trazendo problema. Que provavelmente se contamina ao ponto de não se tornar mais água potável. E precisamos acessar aonde? Essa água está escondida e de difícil acesso. Contaminação dos aquíferos, já tem trabalhos mostrando que lá embaixo já existe contaminação. Então, realmente, quando você afirma que é preocupante, tem que ser pensado, e isso é uma realidade. É exagero dizer que está em crise? Eu acho que não. Não é. Eu acho que nós estamos em crise sim. É uma questão de parar e pensar um pouco, né? Terminar com a poluição e contaminação do meio ambiente, né? Vai nos ajudar a preservar essa água. A água, ar, solo e alimentos estão, sem dúvida nenhuma, contaminados, poluídos, né? Aqui, olha, o moço aqui tomando banho no açude dele. Aqui também fontes de poluição, mostrando de novo, desde aterros sanitários até lodos, né, óleo no mar, né, a agricultura, a pecuária, né, e as pessoas, automóvel, tudo está contaminando essa nossa água, né? Aquilo que eu falei antes é uma preocupação muito grande hoje da saúde pública em relação ao aparecimento de anti-inflamatórios, antibióticos bastante, antidepressivos bastante também, na água dos rios, aqui em Volta Redonda, em qualquer lugar do mundo. E eu lembro que há 10 anos eu falei alguma coisa sobre isso aqui, que fui muito criticado, achando que era um exagero de minha parte naquela época. Hoje já tem trabalhos mostrando a contaminação em Passo Fundo, praticamente todos os rios de Passo Fundo, ou tem medicamento, ou tem bactérias, ou tem fungos, enfim, há uma contaminação muito grande. Um dia eu vou me entender com isso aqui ainda. Bom, eu falei sobre a contaminação da poluição, então, da água, as fontes, contaminação de rios por remédio, é uma grande ameaça, isso é uma realidade, não é exagero. A poluição do solo se dá principalmente pela a parte urbana, os lixões a céu aberto, está aí contaminando o lençol freático, todo aquilo que se larga a céu aberto tende pela chuva ser absorvido. E a agricultura também faz sua parte dessa parte. Os alimentos hoje nós sabemos que são poluídos, né, por resíduos, alimentos poluídos, já passou, está passando o meu tempo, poluição do ar, principais fontes de poluição, indústria, poeira, fuligem, queima, né, atitudes para evitar a poluição da água. Descarte indevido,
Então, desculpa. Eu vou deixar lá. Só coloca um último lá. Não. Eu só vou deixar aqui a pergunta, então, para poder encerrar. Aí perguntamos. Nós, entre políticos, formador de opinião, o que estão pensando ou repensando sobre a água? Será que podemos, nós, o agente dessa mudança, ser o agente dessa mudança em relação à água? Só deixo essa pergunta para vocês. Muito obrigado.